Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, São Paulo passa pelo balão da Copa do Brasil, análise, opinião, melhores momentos, gols, react, tudo que você tem direito, além de um pouquinho de mercado da bola. Então, vambora pro vídeo! Contra o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos! Eliminou mais uma vez o Palmeiras. E agora vamos combinar que não vai dar para ter VAR, linha, que não apareceu, sistema, não sei o quê, porque o São Paulo teve um gol anulado ainda por cima, numa falta que só o Daronco viu. Mas o fato é que o São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil, enfrentará Corinthians ou América. Sem mais delongas, eu quero ouvir do Arnaldo e quero ouvir de vocês. Arnaldo, você gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou, por fim, achou um lixo? Vou quebrar o protocolo. Eu amei. Sabe, o amor tem mais... É mais do que eu gostei. Eu amei. Acho que você deu uma boa pincelada no que foi o jogo. Acho que o São Paulo jogou muito, jogou mais até que no Morumbi. Mereceu não só se classificar, como mereceu vencer no Allianz Parque. Achei a melhor partida do São Paulo no Allianz Parque desde que tem Allianz Parque, mesmo com as outras vitórias. E achei que, no final das contas, a minha impressão toda, a gente vai falar hoje com calma, falaremos com tudo, não tem hora para acabar. 7 horas de live hoje. A nossa impressão inicial da escalação, que quase me apavorou, eu estava numa tensão absurda. Quase não, eu fiquei apavorado e descrente. Já vou avisando já, não vou fingir que eu não fiquei apavorado. Não, exatamente. Nós ali, sem exatamente marcadores no meio de campo, com a ausência do Pablo Maia, vamos discutir isso. O Pablo Maia nem chegou na concentração, não foi, ficou lá com os familiares. O São Paulo, taticamente, foi perfeito. Tomou um gol sem querer, né? Uma bola, um cruzamento que entrou, mas não se abalou, mentalmente brilhante, brilhante. E, de fato, Tironi, o que o Dorival fez com esse time em termos emocionais, táticos, de aproveitamento de elenco, a gente não... Cara, é uma coisa... Qualquer jogador que vem do banco entra bem. É a jogada do gol do David na tabela com o Luan. E acho que... o Léo tá aqui, tô na casa dele, no nosso Eiffel, falou que nem o Ancelotti faria o que ele fez. Sensacional. O São Paulo passa de novo pelo Palmeiras numa Copa do Brasil. Não é fácil com essa situação toda. Eu acho que o São Paulo provoca no Palmeiras, provocou querendo jogador e coisa, diretoria sem vergonha. O São Paulo coloca o Palmeiras numa situação que ele nunca esteve na era Abel. O São Paulo merece se classificar. O São Paulo ganha os 2 jogos, como o Flamengo fez com o Atlético Paranaense. É uma puta vitória, talvez a melhor atuação do São Paulo fora de casa, sei lá, eu não consigo nem rememorar uma atuação dessa que não poderia sair sem a vitória. Não era nem sem classificação, a vitória. O São Paulo mereceu de fato. Então eu amei, Tironi. São Paulo e Palmeiras, o Magno falou da camisa, 21 mata-matas, 16 vitórias do São Paulo em mata-matas. São Paulo contra Abel Ferreira, 7 vitórias agora, 6 empates e 6 derrotas. O outro time que venceu mais, o Palmeiras do Abel, tem 3 vitórias. O São Paulo não fez pouco hoje, mas fez de acordo com a sua história gloriosa. O São Paulo relembrou os melhores momentos da sua história e acho que isso é muito importante. Nós vamos ter 60 mil torcedores contra o Santos e o São Paulo recuperando alguns jogadores, estão se recuperando, já estava o Erisson no banco, o David começou a entrar bem, o Juan é excelente. O São Paulo passa a ter opções para jogar 3 frentes. Não é ganhar 3 frentes, jogar 3 frentes. Provavelmente vem o Corinthians pela frente, que é o oposto de história com o São Paulo. Mata-matas é o oposto. São Paulo nunca ganhou em Itaquera, mas olha, se o São Paulo conseguir chegar a essa final da Copa do Brasil passando por Palmeiras e Corinthians, eu não sei do que eu sou capaz. Não, só isso. Eu acho que passa para a galera, é só aquela coisa que a gente discutiu aqui um pouco entre nós. A escalação não demonstrou o que seria o jogo e eu acho que o São Paulo foi bem do início ao fim. Com a escalação que foi, perdendo o jogador, olha, cara, hoje vai ser difícil dar nota, hein, Tironi? Vai ser muito difícil, cara. Eu não consigo ver um jogador tendo muito abaixo. Um ou outro um pouco pior, e alguns muito criticados foram muito bem para mim.
caso do Alisson e do Nestor, por exemplo. A mensagem, achei os dois muito. Eu não tenho dúvida disso que você falou. São Paulo foi mais organizado nos 2 jogos. Foi. São Paulo foi melhor nos 2 jogos, independente. Além do placar, foi melhor. No jogo de hoje, o gol do Palmeiras foi um gol sem querer. Exato. Né? Foi, exatamente. Eu acho assim, o São Paulo teve volume e futebol para vencer os 2 jogos por mais de um gol de diferença, inclusive. E pensa nisso nesse Palmeiras. Por que eu estou falando, Tironi? Não é pouco, é um marco que pode significar o fim de uma era no Palmeiras. Carlos Pirelli e Michelin, tenho que dizer, Daronco ladrão. É esse o sistema que joga contra o Palmeiras? Vergonhoso não dar o gol do Caleri. Fomos melhores nos 2 jogos, Love. Fomos mesmo, mas hoje teve esse requinte, né? O Palmeiras perdeu o jogo e ainda teve um gol do São Paulo anulado, né? Já pensou se esse gol, por exemplo, ele atrapalha a classificação? Sei lá, o Palmeiras faz um gol e vai para os pênaltis, o São Paulo cai fora. Imagina a falação que seria, né? Então, esse é um fator ruim, né? Porque o que eu venho falando, você testemunha há muito tempo, no G4, sobretudo, lá com o Massini, que a pressão insana que a comissão técnica e agora a direção do Palmeiras faz na arbitragem coloca qualquer árbitro que vai no Allianz Parque morrendo de medo, né? Então, e aí vai mudando todos os árbitros possíveis. E hoje o Daronco pipocou, né? Marcou um perigo de gol. Mas é a história, né? Você vai falar com esse negócio de sistema, de não sei o quê, então, todo mundo vai meio borrado mesmo. O ponto ruim disso não engasga, Léo. O Léo tá voltando a fumar hoje só porque o São Paulo... Calma, Léo. Não engasga. Então, o ponto ruim é que essa pressão, de fato, foi o que o Caleri foi falar com o Abel ali. Não sei se você viu a leitura. Sim. Você conseguiu o que quis, né? Que foi... Mas mesmo assim, acho que o São Paulo passou por cima. E também tá muita gente falando aqui no chat, é interessante mesmo, a questão do Pablo Maia, que foi uma polêmica, mesmo com todo o luto, a questão de não ter voltado a tempo, do São Paulo ter deixado ele totalmente à vontade e tal, não sei o que lá, faz uma falta gigante esse jogador. Claro que faz. Porque você tem que mexer em toda a estrutura do meio de campo, mexer na posição de todo mundo, e o Caio Paulista homenageou, e os outros homenagearam o Pablo Maia lá até o final. E uma classificação gigante do São Paulo, hein? 2 vitórias em 2 jogos, venceu o Palmeiras tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque e pelo 2º ano seguido eliminou o Palmeiras da competição, o que é um baita feito aí para esse time do Dorival Júnior. Certo, Vitor Birner? Boa noite para você. Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Calçade, Jean, Léo, aos fãs do esporte. Eu concordo contigo. Acho que desse pequeno período, dessa segunda era Dorival Júnior no São Paulo, essa é a maior vitória de todas, é o principal resultado da equipe. Se a gente for somar o nível de atuação do São Paulo, com exceção aos primeiros 25 minutos, mais ou menos do primeiro tempo, quando o Palmeiras teve muito controle do jogo, e esse gol que a gente está vendo, a tendência era fazer esse controle aumentar. Porque nesse momento o São Paulo era até melhor. Era o momento que o São Paulo estava melhor. Não muito melhor, mas um pouquinho melhor só. Que o Palmeiras, a tendência era o Palmeiras crescer. O Palmeiras é um time que a gente sabe que administra bem essas situações de mata-mata, a confiança da equipe. Mas o Palmeiras vem jogando mal. O Palmeiras vem jogando mal, bem abaixo do que pode. Mal para o padrão Palmeiras, óbvio, né? E o São Paulo conseguiu, dali em diante, na maior parte do tempo, ser melhor que o Palmeiras. Depois eu vou falar, tem coisas da arbitragem que precisam ser ditas. Falaremos. Eu acho que tem erros para ambos os lados, com influências diferentes, né? Da arbitragem do Daronco. Não sei o que aconteceu com o Daronco, caiu o nível da arbitragem dele, decisões dúbias. Mas você olhar tecnicamente, se você pegasse o time titular do Palmeiras, o time titular do São Paulo, talvez você teria 8 ou 9 jogadores do Palmeiras seriam titulares do São Paulo sem nenhum questionamento. Sim. E coletivamente, essa é a grande questão, o São Paulo conseguiu se impor no jogo contra uma equipe tecnicamente melhor, muito bem treinada e que jogava dentro da sua casa, onde ela costuma ser muito, muito forte. Eu fico tentando entender o porquê do Palmeiras ter essa sequência de jogos jogos piores do que o Palmeiras tem feito. Eu não sei se repetiu demais o time titular, eu não sei se foi estadual, eu não sei se isso é normal. Sei que dos 3 campeonatos que o Palmeiras disputa, esse para o Palmeiras é o menos importante. Para o São Paulo, dos que pode ganhar, esse é o mais importante. São Paulo vai à semifinal, seja contra o Corinthians, seja contra o América. Os jogos são difíceis, mas o São Paulo tem time para encarar e chegar à decisão. E o São Paulo vai completando um período assim muito bom, né? O São Paulo venceu o Fluminense com sobras pelo Campeonato Brasileiro. Estou falando outro domingo ainda. Aí ele vence o jogo de ida contra o Palmeiras. Aí coloca os reservas contra o Bragantino em Bragança, que é um jogo difícil. A gente sabe como é que é a campanha do Bragantino, o trabalho lá. Arranca o empate com o Bragantino, baita negócio, tá feito. Volta para jogar com o Palmeiras, vence o Palmeiras de novo e se classifica para as semifinais.
É difícil de imaginar, é difícil da gente, né? Aí é bola de cristal, como teria sido com o Rogério Ceni. Parece que a troca foi muito benéfica para o São Paulo. Mas o mais impressionante ainda, Jean, eu quero te ouvir, é que assim, eu pensando nos 4 tempos, né, os 2 jogos aí, dos 2 da volta, em nenhum tempo o São Paulo foi inferior. Eu vejo o São Paulo inferior em alguns momentos. Os primeiros 15, 20 minutos do jogo da quarta-feira passada, na terça, né? Os primeiros 15, 20 minutos desse jogo de novo, mas em nenhum tempo o São Paulo ficou atrás. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Estou de acordo com você. Se você for dividir em blocos de 45 minutos, você não vai afirmar que o São Paulo foi inferior em nenhum momento. Acho que isso faz com que nos 180 minutos a classificação ela seja absolutamente indiscutível, né? Foi um São Paulo que eu até falei depois do jogo no Morumbi, poderia ter vencido por mais lá. Eu acho que o São Paulo fez o suficiente para vencer o Palmeiras por mais no Morumbi. Venceu apenas por 1-0, mas foi o suficiente porque a gente não viu nesse jogo de volta o que tinha visto em outros jogos de volta nos confrontos de mata-mata entre Palmeiras e São Paulo. Então eu acho que hoje, de maneira geral, tudo bem, você pode até dizer que o jogo foi equilibrado. Agora, o jogo ser equilibrado, obviamente, é um mérito do São Paulo, né? É positivo para o São Paulo, seja pela diferença técnica que o Birner citou, que é indiscutível entre os 2 elencos, aí nós estamos falando de elenco, seja pelo ambiente. Então, acho que assim, a classificação do São Paulo ela é completamente indiscutível. O mérito do Dorival é enorme. E hoje, inclusive, antes do jogo, eu vi muita gente criticando a escalação do Dorival, a falta de um volante, né? Talvez por as pessoas imaginarem a pressão que o Palmeiras ia botar em cima do São Paulo, a dificuldade que o São Paulo poderia ter para marcar. Eu acho que houve muito dessa, não vou dizer crítica, porque o Dorival está corretamente e justamente em alta com a torcida do São Paulo, mas essa desconfiança em relação à escalação, ela aconteceu demais. E o que se viu, em momento algum, foi o São Paulo tomando uma grande pressão, mesmo nesses 10, 15 minutos iniciais do jogo em que o Palmeiras foi superior, não foi superior naquele nível de botar aquela coisa que você fala, o gol vai sair a qualquer momento. E depois o gol do Piquerez sai num momento em que o São Paulo era até melhor no jogo. O São Paulo estava criando chances mais perigosas. Então eu acho que assim, a gente vai falar muito do Dorival. É óbvio que não sabemos ainda como vai acabar o trabalho do Dorival. É óbvio que é difícil fazer a comparação do trabalho do Dorival quando ele pega o Flamengo no meio da temporada e pega esse São Paulo no meio da temporada. Mas para mim também o mérito já está escancarado. Porque com o Flamengo é aquela história, você fala, bom, você dá um ajustinho aqui, outro ali, com os jogadores que você tem, você não precisa. E acho que a impressão foi até essa na temporada passada, o Flamengo vence os seus títulos muito também pela qualidade dos seus jogadores, não porque estivesse massacrando os adversários na reta final da temporada. Fazer o que o Dorival está fazendo com esse São Paulo, ainda mais no ambiente psicológico que o São Paulo costuma viver, é de um mérito absurdo, é absurdo. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ser campeão ou não. Acho até que é o favorito agora na semifinal, pelo que a gente tem visto. Seja contra Corinthians ou América. Eu também acho. E claro que níveis de favoritismo diferentes, se for Corinthians, se for América, mas acho que dá para apontar o São Paulo pelo trabalho do Dorival como o favorito, talvez ligeiro favoritismo, talvez grande favoritismo, não sei, vamos esperar para ver, mas de qualquer forma podemos chamar de começo, mas é um começo de trabalho muito bom do Dorival. Agora fechar o vídeo com outra informação importante. Na manhã dessa quinta-feira, o GE trouxe a notícia de que o Neverton, atacante de só 18 anos de idade, das categorias de base do São Paulo, foi negociado com o Shakhtar Donetsk. O pessoal do GE só não conseguiu a informação das cifras. Eu, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do Tricolor e essa pessoa me assegurou que o negócio foi fechado em 3 milhões de euros, ou 16 milhões e 100 mil reais. São Paulo tem adotado cautela na divulgação das cifras e dos valores, até porque tem jogo à noite, a ideia era não criar uma notícia que poderia diminuir o impacto ou causar preocupação no torcedor do São Paulo, mas a transferência do Neverton para a Ucrânia está praticamente sacramentada. Ele deve viajar nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Só 18 anos de idade, nunca atuou pelo time profissional nessa temporada. 19 partidas e 4 gols pelo Sub-20. O Shakhtar estava no mercado brasileiro em busca de um atacante de lado de campo, já havia feito proposta ao Kevin do Palmeiras, primeira proposta de 6 milhões de euros, segunda proposta de 10 milhões de euros, o Palmeiras disse não a ambas. A partir daí mudou o seu foco, o Shakhtar foi em busca do Neverton e conseguiu a contratação por um valor bem inferior, 3 milhões de euros, que não vão salvar as contas do São Paulo, mas vão garantir pelo menos um alívio. A ideia do Tricolor é não ter de se desfazer dos seus jogadores principais, então negocia esses jogadores periféricos. O que você achou da negociação? Minha gente, vencemos, estreamos no Allianz contra todos e contra todos. O São Paulo vira contra o Palmeiras. Que jogo, minha gente.
Tô até sem voz, desculpa aí pelo vídeo. Mas vamos falar desse São Paulo aí que dominou do início ao fim. O Palmeiras encontrou um gol, foi um gol sem querer. E mesmo assim o São Paulo em nenhum momento cedeu a pressão. Um time frio, criando chances, cadenciando. O São Paulo amarrou o Palmeiras. O Dorival, diriam os antigos, deu um nó tático em Abel Ferreira. E logo no início do segundo tempo, quando a gente falava que o São Paulo tinha que se preocupar com os primeiros 15, 20 minutos, o São Paulo tomou pressão, mas assim, eu não sentia, pelo menos eu não sentia que o São Paulo ia tomar um gol e tal. Tava muito controlado. O São Paulo criava, o São Paulo tocava a bola. Não foi aquele time acuado que diversas vezes tomou um baile no Allianz, não. O São Paulo deu um baile no Allianz hoje. E o Caio Paulista acaba fazendo o gol de empate. Depois tem o gol da virada, que o senhor Daronco vestiu literalmente a camisa verde, né, nesse jogo. Que é um absurdo não ter dado aquele gol. Mas ainda assim, no final, jogada de Juan para David. Novamente os reservas, né, determinantes para a vitória do São Paulo. E ele vai lá e faz o gol da virada. E assim, cara, hoje deu muito orgulho desse São Paulo. Apesar das diversidades e tudo mais, em nenhum momento assim eu senti que o Palmeiras podia vencer o São Paulo. Engraçado, né? Aí no final tudo bem, começa aquela pressão, mas ainda assim a defesa bem postada. E o Palmeiras não conseguia sair do emaranhado ali do São Paulo. E aí no início você vê a escalação com o meio de campo de Alisson, Nestor e Gabi Neves. Falei, meu Deus. Mas cara, eu acho que hoje não dá pra falar que teve alguém abaixo. Não teve. Dá pra falar com o Nestor, mas mesmo assim o Nestor criou jogada de gol e tudo mais. E aí os que entraram também entraram bem. O próprio Luan entrou, o cara não jogava tempos e entrou. O Nestor sentiu, entrou o Mendes. São Paulo ficou com um time em tese mais defensivo. Mas aí o São Paulo fez o gol, que deu a vitória. E hoje você, por exemplo, sai o Caleri de campo e você sabe que entra o Juan dá conta do recado como deu. Então, assim, cara, que jogo. Realmente, eu brinquei assim que o São Paulo estreou no Allianz, né? Foi sem dúvida a melhor partida do São Paulo lá. Acho que foi uma estreia, né? Que nas outras vitórias foram situações, o Palmeiras foi com o time reserva. Na passagem da Copa do Brasil ano passado, o São Paulo não foi bem, mas ainda assim conseguiu se classificar. E o São Paulo se torna a grande pedra do sapato, literalmente, na vida do Abel Ferreira e do Palmeiras. E colocamos o nosso vizinho em crise. Entendeu? A torcida do Palmeiras ao final gritou diretoria sem vergonha e tudo mais. Avaliação, todo o time muito bem. O Diego Costa, né, que ficou no lugar do Alan Franco com o Arboleda. A Arboleda foi um monstro. Na lateral direito, o Rafinha, como sempre, líder. Caio Paulista, brincadeira, né? Aqui meio campo ali, Alisson, você foi bem, meu filho. Gabi Neves e todos os outros. O Wellington Rato, que foi até o fim, também foi importante taticamente. Então, assim, Luciano e Caleri, o Luciano também, até onde aguentou, foi bem, cara. Então, assim, não dá pra deixar de falar nome a nome, Michel Araújo e todos os outros. Uma grande noite pro São Paulino. Depois de anos, né, sofrendo, com dificuldade de bater times da Série A, a gente agora vem numa sequência muito boa, né? Mesmo com derrotas para Cruzeiro e Grêmio e Palmeiras no Brasileiro, o São Paulo, ao meu ver, foi superior e não merecia derrota em nenhum deles. Mas aconteceram, e agora nessa última semana o São Paulo vence o Fluminense tranquilamente em casa, empata com os reservas contra o Bragantino, tendo chances, vence o Palmeiras no Morumbi sendo melhor, e agora vence o Palmeiras no Allianz sendo melhor. Então, assim, não tenho dúvida que esse fim de semana o Morumbi vai estar lotado para o jogo contra o Santos e que o São Paulo possa continuar essa boa atuada. E, assim, eu gosto do Rogério, mas o Dorival mudou o São Paulo, literalmente, é outro time. Você vê um time mais confiante, cara. Você sabe que é difícil tomar gol, você sabe que o São Paulo vai segurar a onda e aquele jeito, aquele modo cadenciado, aquele jogo passo a passo, o São Paulo encontra uma brecha e bota a bola pra dentro. Então, assim, é com muita felicidade que eu digo, estamos nas semis e que venha quem vier. De preferência aquele outro time verde, né? Porque deixa o outro, nosso rival entrar em crise antes. Mas também seria importante também bater o rival, principalmente no estádio que a gente também nunca venceu. Quem sabe quebrar outro tabu. E é grana que entra 9 milhões a mais na conta para um time que financeiramente aí tem seus problemas. E maravilhoso, sensacional. No dia que começou hoje com a venda do menino no Neverton, né? Não sei se estou falando o nome dele certo. Que foi por 20 milhões de reais, cara. O cara nem chegou no profissional, já foi vendido por esse valor.
para tentar segurar Beraldo e Pablo Maia que não foi a campo por causa da questão do falecimento do pai dele. Faz falta sim, mas, cara, o time, sabe, jogou como um time, como o próprio Tironi falou. Então, assim, orgulho dessa camisa sempre, né, mas hoje ainda mais, acho que o time mostrou ser um time. O São Paulo não tem craques, mas, assim, cara, coletivamente foi bem demais, extremamente superior ao Palmeiras. Mas não jogou nada, com todo respeito. Foi um gol achado, cara. É impressionante. No momento que o São Paulo dá melhor, que a Paris tinha feito uma boa jogada. Em seguida, o cara ele dá um passe pro Rato, que quase faz o gol de empate. Então, assim, você sentia, eu pelo menos senti desde o início que, cara, eu falava, essa classificação não vai sair da nossa mão. E não saiu. Então é isso. São Paulinos e São Paulinas, quem é inscrito no canal, quem tá vendo pela primeira vez, aproveitem essa sexta-feira maravilhosa, entendeu? Brinco, hoje o dia foi tenso no trabalho, mas o São Paulo conquistou a minha quinta-feira e já ganhei meu fim de semana. Agora é aguardar até o jogo contra o Santos, mas que resultado, que jogo, que time, que técnico. Então, só tenho a parabenizar a todos e principalmente a torcida do São Paulo Futebol Clube, que a gente merecia isso, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Perdendo a voz, por isso terminando o vídeo também. Então, se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão. Eu acho que dessa vez a gente merece, né? Então é isso. Uma ótima sexta-feira a todos. Difícil não ser uma ótima sexta-feira, até porque é prévia do fim de semana e o São Paulo passou pela Copa do Brasil e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.